resolvi colocar esse tema hoje. Semana que vem nós falaremos, não entraremos também no assunto do livro, porque nós falaremos sobre como vai funcionar a segunda parte do trabalho. Então nós vamos ter 1 hora só sobre isso. Na outra semana, não sei se também não vai ser uma parte que o Fabiano já está preparando, que é sobre doutrinação e conversação com o Espírito. Só depois, na outra, ele vai retornar com o livro. Tem vários assuntos importantíssimos antes da gente poder retornar para o livro, que a gente vai precisar ver antes. Tá bem? Bom, muitos aqui já chegaram antes e já queriam saber o que era aquelas coisinhas coloridinhas que tem ali. Todo mundo está se perguntando, alguns já disseram que é um chocolate. É palmatória? Outros palmatória. Né? Mas não. Né? Aquilo ali são um novo software que nós desenvolvemos. Agora, ontem eu e o Fabiano desenvolvemos, a partir de... Ontem, desde as 7 horas, nós começamos o desenvolvimento desse software. Pegamos uma serra tico-tico, compramos uma madeirinha aqui no madeirão aqui na esquina e começamos a cortar a madeirinha e colar. Bom, para que serve isso aqui? Então, vou pedir auxílio dos nossos colegas, pode ser dos nossos 2 coleguinhas, para distribuir um maço para desse software para cada um de vocês. Tá, gente? O que é esse software? Esse software vocês vão usar, nós usaremos em todos os trabalhos de segunda e de terça-feira. Para que serve isso aí? Isso aí, como vocês já podem observar, é da letra A à letra E. Nós temos 31, vai sobrar uns 11. Nós conseguimos aplicar 31 porque deu pane no nosso computador na hora da produção. Bom, como é que vai funcionar? Você sabe que às vezes a gente já temos feito slides com perguntas, então como nós temos muitas vergonhas às vezes, então a gente desenvolveu esse software para que na hora da resposta cada um levante a sua resposta, tá? Através não sei como eu vou chamar isso aí, de da sua paleta. Sua paleta mexicana. Hã? Show do milhão. As fotinhas tá com cara de No Limite, mas tudo bem. É No Limite. A fotinho, tirando foto antes, parece No Limite. Depois vai botar em quem aguentou. Uma boa ideia. Desenvolver isso aí. Eu tô sentindo por esse lado. Gente, esses coisinhas aí vocês têm que estar com essa borrachinha, né? Aí quando terminar, a gente geralmente vai ter 2, 3 perguntas com respostas durante os trabalhos. Quando terminar, vocês só enrolem pra Pode ser a borrachinha no pulsinho. Tá? Outra coisa, vocês sabem que as respostas, às vezes, a gente pode ter mais de uma questão, uma mais certa, outra pode ter nenhuma certa, pode ter toda certa. Aí falou assim, vocês podem, não fiquem com vergonha, a gente, assim, vocês sabem que a gente está aqui para discutir, para debater, fiquem tranquilos, tá? Quanto a isso, a gente está aqui para interagir. Por isso que a gente desenvolveu esse software. Para interação. Tá? Eu até estava conversando com o Fabiano que a gente futuramente está pensando em fazer aquelas máquinas que tem no Popstar, que a pessoa responde e aparece na tela, né? Então a gente vai fazer agora para o ano que vem, cada um vai ter a sua e aí vai aparecer a resposta aqui na frente. Vai fazer um capacete, tipo do professor Xavier, sabe? Só vamos pensar e vai aparecer lá. Aí a resposta vai ser anônima, né? Aí no final, quem errar, eu vou colocar o nome ali. Vou burlar o sistema. Bom, gente, então tá, é isso aí. Hoje nós vamos assim, o tema é longo, é extenso, porque eu desenvolvi esse trabalho tentando pensar um pouco em todos os pormenores. A gente vai talvez ir até as 9h30 passada. Mas vamos lá.
Eu fiz também várias perguntas para que a gente possa interagir bastante. Quem aqui quer macumbar hoje? Já começamos com uma pergunta. Tá? Esse é o nosso tema de hoje. Aí já temos uma outra pergunta. Você sabe o que é macumba? Quem aqui sabe o que é macumba? É uma manipulação de energia, não é? É um instrumento também. Muito bem, dona Lueci. Se tivesse aqui 1 milhão, já ia ganhar 1 milhão de reais. Né? Na verdade, o termo macumba originalmente é um instrumento, gente. Então, quando a gente às vezes fala macumba, e às vezes até a gente passa vergonha na internet quando quer dizer, né? Os macumbeiros às vezes dizem, não me chama de macumbeiro, não diz que é macumba, porque macumba é um instrumento. Então, a gente quando se referir a um trabalho de macumba, nós já como estudantes vamos nos referir mais como um trabalho de feitiço ou de feitiçaria, ou um trabalho de magia negra. Magia negra não seria o termo, mas de manipulação energética negativa. Mas macumba seria o termo mais popular, tá? Mas seria um termo, digamos, errado, tá, gente? Nós aqui procuramos até não usar, mas tá, entre a gente pode até falar. Mas na verdade, originalmente, macumba é um instrumento, tá? Esse aqui é um instrumento até que se toca nas sessões, a gente nem vê muito. E por isso que macumba se chama macumba, porque dentro da região africana se utilizava, se utiliza. E aí por isso que ficou conhecido, tá? Bom, o feitiço nada mais é que a junção de energia. Aí já entra o que a Graça já estava dizendo. Tanto boa quanto má, para a execução de um determinado fim. Ou seja, magnetizar algo ou alguém é praticar feitiçaria. E aí ontem eu estava escrevendo, aí o Fabiano me disse, feitiço tanto boa também, aí eu fiquei, digo, ai meu Jesus. Eu pensei, será que eu escrevi errado? Eu digo, sim, feitiço, gente, feitiço na verdade, existe feitiço do bem, quando a gente manipula energias boas, fluidos bons, e existe o feitiço do mal, quando a gente manipula energias ruins. Quando a gente deseja o mal, a gente está praticando um feitiço do mal, enviando energias negativas. Quando a gente deseja o bem, está fazendo o feitiço do bem, enviando fluidos positivos. Tá? Então o termo feitiço, na verdade, ele tem um duplo sentido. Ok? Bem, se hoje em dia ainda o feitiço não é entendido no meio espírita, imagine há séculos atrás. Aí aqui eu tenho uma pergunta já para vocês. Uma pergunta aberta, não precisa levantar as plaquetas. Pode um médium passista ser considerado um feiticeiro de acordo com o conceito anterior? Eu acho que pode. Sim. Se ele já era, Porque ele já vai estar manipulando a energia do terceiro. Muito bem. No momento que ele está manipulando energia, pedindo energia do alto, energia da espiritualidade, energia positiva, utilizando seu fluido vital, doando sua energia animalizada e passando para alguém, juntando essa energia, ele está praticando um ato de feitiçaria, então pode ser considerado um feiticeiro. Tá? Muito bem. Agora temos mais uma pergunta para vocês. A magia negra, no seu real conceito magístico, é o mesmo que feitiço? não. Não. Onde fica o alegrete também. Agora eu te pergunto onde fica o alegrete. Tinha que ter uma coisinha embaixo, justifique. Justifica. A magia negra é bem mais forte. Mas agora eu vou botar aqui, escrever aqui embaixo. Responda e justifique. Diga onde fica o alegrete. Aí vai dizer, passe Dom Pedrito, passe Rosário do Sul, Dobre à esquerda. dobre à esquerda, ande mais 120 km, chegue em E Alegrete. vai lendo, não Antes de Uruguaiana.
Vai pelas frases, né? Até chegar na igreja que tá a música todinha. É verdade. Não, isso indo lá por Coisa cima. mais linda é assim. Mas também tem que seguir o rumo do próprio coração. Tá, muito bem. A resposta está certa. Magia negra não é o mesmo que feitiço, como tu disse. A magia negra é muito mais forte. Tem voodoo, Agora, o que é o real conceito de magia negra? Gente, a gente tem que saber separar. A magia negra, no seu real conceito magístico, ela é praticada por um mago negro, tá? E um mago negro, ele é um espírito de tremenda vibração negativa. É um espírito muito antigo, milenar. Ele é um espírito que veio, né, a grande maioria de outros planetas. Encarnou lá em Atlântida, aquele continente que afundou há cerca de 15 mil anos para mais. Praticou magia, era um iniciado, tinha templos lá, estudava magia antiga, fazia magias que hoje em dia não existem mais. Ele conseguia fazer materializações, desmaterializações, coisas que hoje em dia a fluido não é mais permitido fazer. Ou seja, era um tipo de magia muito mais, digamos, científica, muito mais poderosa. Tá? Então, o termo magia negra é uma coisa muito, muito mais poderosa do que a feitiçaria. Tá, gente? Então, a gente não pode confundir. Tudo que hoje a gente conhece como demanda de religião, e tudo isso entraria no ramo da feitiçaria, tá? E não no ramo da magia negra no seu real sentido. Embora hoje a gente chame uma magia negra, porque o conceito de magia negra, ele perdeu o seu sentido. Popularizou. Se popularizou porque a magia negra em si era tão antiga, era milenar, há 15, 20 mil anos atrás, que não existe mais, se perdeu o sentido. Assim como a magia branca, que era praticada pelos magos brancos, a real magia branca hoje também não existe mais. O que a gente faz hoje com um passe, que seria, digamos, seria a magia branca, o que os magos brancos a gente fazia naquela época, há 20 mil anos atrás, em Atlântida, vocês não têm nem noção do que eles podiam fazer. Eles podiam curar uma pessoa, eles podiam desmaterializar uma pessoa, eles podiam se desmaterializar daqui e se materializar lá na China, apenas utilizando o poder da mente, para vocês verem o poder que era um mago naquela época. E hoje em dia, dada o fluido que existe hoje no nosso planeta, isso não é mais possível. Vocês viram como a magia se perdeu de lá para cá? E não só a questão do fluido, né? A questão dos espíritos, a questão moral de quem ficou e de quem veio. Não é permitido manipular esse tipo de coisa. A espiritualidade cortou esse tipo de conhecimento. Então, por isso que no plano encarnado não é permitido ter mais esse tipo de conhecimento magístico tão ruim, tão forte. O último mago negro que se tem conhecimento, que utilizava esse conhecimento tão do mal, por exemplo, tão poderoso, foi Rasputin, lá na época da União Soviética, no início do século XX. Não sei se vocês já ouviram falar do Rasputin. Era um mago que era encarnado, e ele estava lá trabalhava na União Soviética, ele fazia horrores, gente, naquela época. E depois que ele desencarnou, ele seguiu trabalhando como mago negro no plano astral, e faz poucos anos que ele foi levado pelo Arcanjo Miguel para a Lua, esperando a transição planetária, porque foi cortado o livre-arbítrio dele, ele não pôde mais ficar na Terra, porque ele insistia ainda em praticar o mal, e foi cortado. Vocês têm noção de como as coisas funcionam. Então a magia negra em si, hoje em dia, ela não é mais praticada no nosso plano físico. Gente, só essa questão energética, da questão dos magos, nós não teríamos capacidade de ficar perto deles. Para vocês terem uma noção, nós encarnados,
ou um espírito desencarnado, quando tivesse uma proteção, um bloqueio certo, não tem a capacidade do o tamanho magnetismo negativo dele. Termina na hora. Eu até digo, às vezes a gente vê muito na internet que as equipes, muitos médios dizem, eu incorporo, vem muito mago negro na reunião mediúnica ou na reunião de apometria. Magos negros são espíritos tão negativos que ao se acoplarem ao médium, o médium tem que ter muito poder mental de equilíbrio para que o mago negro não tome conta do psiquismo do médium e não o desequilibre. Então a espiritualidade, para permitir que o mago negro possa se incorporar no médium, tem que ter completa confiança naquele médium. E isso é muito raro, gente. Poucos médiuns hoje em dia têm moral elevada para poder incorporar um mago negro. E hoje em dia a gente vê direto na internet, incorpora o mago negro aqui, incorpora o mago negro aqui. Como se existissem médiums em quantidade suficiente para incorporar o mago negro, e como se existissem magos negros em quantidade, como se assim... Ou como se fosse permitido ele estar acessando aos trabalhos mediúnicos, não tem acesso, não é permitido. Como se tivesse um em cada esquina. Não, até mesmo pelo fluido vital dos médiums, pode simplesmente sugar todo o fluido. Poucos magos negros, eles Tá, mas vão... e esses que ficam na zona umbralina? Vocês se consideram magos negros? Aí é que tá, esses geralmente são feiticeiros, são espíritos terráqueos que aprenderam com os magos negros e se consideram magos negros para amedrontar os outros que são escravos deles. Eles aprenderam a magia negra com os magos e se consideram magos negros. Mas os magos negros são espíritos atlantes ou lemurianos, mais antigos, e os feiticeiros às vezes tomam os nomes dos magos. Esses sim às vezes são mais comuns nas reuniões mediúnicas. E os magos negros ficam nas trevas, não no umbral. Não, e até mesmo que geralmente o feiticeiro que está no umbral hoje foi algum encarnado que manipulava a energia aqui, gente. Ele manipulava, fazia trabalhos magísticos, desencarnou, foi lá e ficou. Com o que ele aprendeu, se une a alguma falange de entidades, digamos assim, de baixo padrão vibracional, e aí ele pega um pouco mais de força, um pouco mais de conhecimento e começa a fazer esses trabalhos aí. Mas isso aí vai acabar. Tá bem, gente? É só pra gente deixar bem diferenciado o que é magia negra do que é feitiço. Tá? O que a gente vê hoje em dia é feitiço. Por isso que nós, geralmente como encarnados, trabalhadores daqui, ou num centro de espírito, ou umbanda, conseguimos ainda ter o poderzinho de conseguir ajudar. Porque se fosse magia negra praticada por um mago negro de verdade, nós teríamos que ter muito poder moral e auxílio grandíssimo dos mentores para conseguir fazer um trabalho desse. E na verdade o mago negro não pratica esse tipo de feitiçaria, de manipular matéria, etc. O mago negro ele manda os outros fazer, ele é um manipulador de outras entidades das trevas. Manipulador de mentes. Então ele não vai fazer um feitiço. Não tá nem aí para individualismo.